mais um ano começando e nesse vídeo eu venho conversar com vocês sobre esta pilhinha aqui, ó. As minhas leituras para o ano de 2023. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e todo início de ano de leitor é assim, né? A gente dá uma olhada no que tem para ler nas nossas estantes, começa a separar as nossas prioridades, os livros que a gente tem mais vontade de ler, cria metas e projetos para o decorrer do ano e por aí vai. Eu não gosto de estipular muitas regras em relação à leitura, porque eu acho que isso acaba engessando a leitura e criando ansiedade. Ainda mais se levarmos em conta que sempre aparece uma situação ou outra que mexe com o nosso ritmo de leitura e nem sempre conseguimos manter uma constância durante todos os meses do ano. Mas é claro que eu também gosto de separar alguns livros que já deveriam ter sido lidos ou que eu estou com muita vontade de ler. E são alguns desses livros que eu venho mostrar para vocês hoje. Da mesma forma que eu fiz no ano passado, eu não estipulei metas, mas separei alguns títulos que pretendo ler esse ano, deixando espaço para outras leituras que surgirem ou participações em leituras coletivas ou projetos de outros canais. Eu também separei aqui apenas livros físicos, porque é o que vocês gostam de ver, embora eu tenha obras que tenho até mais interesse em ler do que essas, só que elas estão em versão digital. Todas essas leituras que eu mostrarei aqui também não têm data certa ou mês específico para leitura. Mas antes de mostrar os livros para vocês, os recadinhos de sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. Acione o sininho de notificações para ficar sabendo em primeira mão sempre que eu lançar um vídeo novo. E não deixe de dar uma olhada na caixa de descrição do vídeo, porque lá eu deixo uma série de informações importantes sobre o vídeo, deixo links para outros vídeos interessantes aqui do canal, também os links para as minhas redes sociais e para a Amazon. Porque você fazendo a compra de qualquer item, não precisa ser livros. Utilizando esse link, você estará ajudando uma instituição de assistência social, porque eu repasso a minha comissão de vendedor para eles, tá bom? Então é uma boa forma de ajudar sem gastar nada mais por isso. Mas vamos aos livros. Nos últimos tempos eu venho tentando ler algumas obras mais icônicas e fundamentais para a história da literatura, né? Os grandes poemas épicos, os livros que formaram ou foram pontos de virada de literaturas nacionais, como a Divina Comédia, o Paraíso Perdido, os Contos da Cantuária, entre outros. E esse ano chegou a vez de As Mil e Uma Noites, esse clássico da literatura mundial que influenciou e transformou o nosso imaginário. Eu tenho essa edição na tradução direta do árabe, em 4 volumes. Existe um quinto, que eu tenho apenas digital, mas a princípio eu pretendo ler apenas esses aqui, sem prazo, e conforme a leitura for se desenrolando, eu trago atualizações aqui. Vou mostrar rapidinho os livros para vocês. São 4 volumes, eu acho muito bonitas essas capas, porque não sei se vai dar para ver, que é muito sutil. Elas têm um desenho, uma espécie de rendilhado, né, árabe, que são muito bonitas. Então esse primeiro volume é o volume 1, Ramo Sírio. O volume 2, esse aqui, ver se dá para ver, também a segunda parte do Ramo Sírio. Esse 3, que é o cinza, que é o... esse já está mais difícil de enxergar, que é o Ramo Egípcio. E aqui no 4º volume, que é o Ramo Egípcio 2 e mais Aladim e Alibaba. Então, no decorrer do ano, devem aparecer aí as histórias das Mil e Uma Noites. E por conta dessa saga, eu programei também a leitura de Vozes do Deserto, da Nélida Pinhon, que conta a história da Sherazade, que é a narradora das Mil e Uma Noites. Então eu estou bem interessado em conhecer essa versão dessa nossa grande escritora para essa história da Sherazade. Então depois que eu fizer a leitura
das Mil e Uma Noites, eu venho conversar com vocês sobre Vozes do Deserto, da Anélida Pinhon. Seguindo nas leituras coletivas com a minha esposa, nós leremos Este Calhamaço, Na Terra do Cervo Branco, que é um épico chinês que conta a história de dois clãs do fim do Império até a ascensão ao poder do Mao Tse-tung. É uma obra de fôlego, são 857 páginas, e como leremos juntos, deve levar um bom tempo até a resenha aparecer por aqui. Uma leitura que não pode faltar no meu ano é Agatha Christie, claro, e em 2023 eu darei continuidade à leitura de suas peças de teatro. Além de ser uma prolífica autora de romances policiais, a Agatha também foi uma dramaturga de sucesso e, além de textos originais, ela adaptou para teatro algumas de suas obras policiais. E esse volume contém 4 delas. E da mesma forma que no ano passado, eu leio a peça e a história que deu origem a ela, seja romance ou conto. Pode parecer redundante fazer a leitura das duas versões, mas a Agatha sempre fazia alterações bem significativas nas suas adaptações para o teatro, porque ela achava que seria desonesto com o público se ele já soubesse o desfecho da história quando fosse assistir a peça. Eu ainda não sei quais são as obras que originaram as peças desse volume, mas de qualquer forma, além das peças aqui, eu já tenho outras 4 obras da Agatha para preencher o ano. Então, Agatha sempre aqui no canal. Os clássicos também são sempre presença constante aqui no Livros e E-Books. Para esse ano eu separei 4 obras de grandes autores. A primeira é o Grandes Esperanças, do Charles Dickens, que é considerado por muitos como a sua melhor obra e sobre a qual eu não sei nada, apenas que é nela que aparece o personagem Pip. Também é um calhamacinho, com mais de 600 páginas, e nessa edição aqui dos Clássicos Abril. A outra é um livro que estava esgotado aqui no Brasil há muito tempo, sem publicação, que é o 93, do Victor Hugo, que é o seu último romance. É uma história que se passa durante o período do terror, uma parte da Revolução Francesa, e que tem tudo para ser uma excelente experiência. Essa é uma edição da editora 33, ela é comentada, ilustrada, e é uma edição muito bonita. Não sei se a qualidade aqui da apresentação, da fonte é muito boa, páginas amarelas, mas eu não sei quanto ao texto. Vamos ler para saber. E os 2 próximos clássicos são dos meus autores prediletos. Primeiro, o Émile Zola, com Thérèse Racan, está aqui nessa edição da Martin Claret. E esse foi o primeiro sucesso do Zola, quando ele ainda não estava tão dedicado ao naturalismo, e é mais uma obra que veio na esteira do sucesso fenomenal que foi o Madame Bovary, do Flaubert. Com isso, vários outros escritores lançaram obras baseadas no adultério, e o Zola também foi um deles. Tá? Edição muito bonitinha, não tem nada de especial, mas estou bastante interessado em conhecer essa obra. E a próxima é Esse Achado, A Bem Amada, do Thomas Hardy, que é um autor que tem pouquíssima coisa publicada por aqui. Esse aqui é uma de seus últimos livros e conta a história de um escultor que, em busca da beleza ideal, se apaixona por 3 mulheres de uma mesma família. É da editora Codex, nunca ouvi falar. Uma edição muito bonita, também páginas amarelas, nada de especial, mas estou bem curioso para conhecer mais uma obra do Thomas Hardy. Um outro livro que eu quero iniciar a leitura, pelo menos, não sei se lerei todo, é o Ecos do Mundo, do Eça de Queiroz, que eu conheci através da indicação do Lucas, do canal Diário de Leitura, que elogia bastante essa coletânea de textos jornalísticos do Eça.
na qual ele relata algumas de suas experiências em diversos locais do mundo, principalmente onde ele atuou como cônsul, né, como embaixador, não sei bem. E como ele era um observador muito atento de tudo ao seu redor, eu acredito que esses relatos, ainda mais feitos, né, com a escrita magistral e a ironia dele, devam ser mesmo deliciosos. Esse provavelmente não lerei de uma vez só, mas estou bem curioso. É uma edição da editora Carambaia. Todos os anos eu tento colocar na minha meta livros que eu ganhei de presente, porque são livros que têm uma grande chance de ficarem parados na estante. Não porque sejam ruins, mas porque normalmente não estão no nosso radar, né, de próximas leituras. Então vão ficando para depois. Esse ano eu ganhei vários livros. Eu já tinha alguns outros que ganhei em anos anteriores. Não dá para a gente ler tudo, né? Então eu separei alguns para fazer a leitura agora em 2023. Se você me presenteou com algum livro e ele não está citado aqui, não se preocupe, em algum momento a leitura dele sai e aparece aqui no canal. E entre os livros que foram presentes, que eu selecionei para leitura nesse ano de 2023, o primeiro é Os da Minha Rua, do angolano Ondjak, que parece ser uma leitura deliciosa, daquelas que nos trazem boas e saudosas recordações, né? Porque ele conta um pouquinho de como era a infância em Angola na década de 70. E apesar de todas as diferenças histórico-culturais, né, entre Angola e Brasil, criança é criança em todo lugar do mundo. Então, com certeza, esse aqui será uma excelente leitura. Foi um presente da Jaqueline, do canal Estante Alado. Obrigado, Jaqueline. Vai ser lido aqui e eu comento em breve. Outro presente de uma amiga querida, que já está esperando a leitura há muito tempo, é As Imaginações Pecaminosas, do Altran Dourado. Esse aqui foi um presente da Leila Cardoso, que já teve canal aqui no YouTube, não tem mais, mas é bem conhecida aí nas redes literárias. E ela me mandou esse livro de tanto que eu gostei do Ópera dos Mortos, que também tinha sido um presente dela. Eu não sei muito sobre esse livro aqui, mas parece se tratar de contos relatando os pensamentos e desejos secretos de várias pessoas numa cidadezinha do interior de Minas. E de quebra, ele traz ainda um reconto do Missa do Galo, do Machado de Assis. Então, com certeza, uma leitura interessantíssima que eu estou bem ansioso por fazer. Outro autor que eu gostei muito do que li até agora é o Turgenev. E dele eu ganhei esse aqui, O Rei Lear da Estepe, de uma inscrita muito querida, a Clau Akiko, que assiste e comenta a maioria dos meus vídeos, sempre com muito carinho. E é uma versão, uma espécie de versão russa da famosa peça do Shakespeare, O Rei Lear, que, aliás, eu também ainda não li e, portanto, pretendo fazer uma dobradinha com esses dois livros. Tenho certeza que será uma experiência bem legal fazer a comparação entre as duas obras. Aliás, por falar em Shakespeare, eu já estou ensaiando faz tempo voltar a ler as suas peças e talvez eu tente também retomar esse projeto ainda em 2023. E os dois últimos livros que eu vou mostrar também foram presentes e eu estou doido para fazer essas leituras, mas esses dois serão lidos aos poucos. Não sei se conseguirei terminá-los esse ano, um deles com certeza não, mas eu quero pelo menos começar. Quando eu recebi a Antologia do Teatro Brasileiro, de uma outra escrita muito querida, sempre presente aqui no canal, a Audrey Osório, eu fiquei bastante surpreso. Não só pelo presente, que eu não sabia que receberia, mas porque eu não sabia da existência desse livro, que é uma coletânea de comédias brasileiras do século XIX, de autoria de grandes escritores, né, como Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Machado de Assis e entre outros. Nós sempre lemos nas biografias desses autores que eles escreveram peças de teatro. Eu sempre tive curiosidade de conhecer, mas até então eu desconhecia uma publicação recente delas. E essa edição da Penguin e Companhia das Letras está bem completa. Além das peças, nós temos... Deixa eu achar aqui para vocês.
Além das peças, nós temos notas, ó, muitas notas. Tem textos de apoio, tem biografias também dos autores, né? Então, apesar de ser um livro até grossinho, geralmente peças a gente lê bem rapidinho e eu estou bem interessado em fazer essa leitura. Obrigado, Audrey, pelo maravilhoso presente. Por fim, eu quero dar início a um projeto de conhecer um pouco mais a fundo a nossa literatura, mas também nada de um estudo acadêmico, nada disso, né? Apenas um estudo um pouco mais aprofundado do que nós aprendemos na escola, né? Aquele basicão, que é organizar melhor o meu conhecimento sobre a literatura brasileira, sobre as escolas literárias, as obras e os autores mais importantes. E para isso eu vou contar com essa história concisa da literatura brasileira, do Alfredo Bozzi. Foi um presentaço da minha querida Flaviana, do canal Xícara Literária. Eu até já comecei a leitura dessa obra no Kindle há algum tempo atrás, mas logo no início eu já percebi que é um livro que nós precisamos ter a edição física, né, para podermos ir e voltar na leitura, anotar tudo, voltar a ele várias vezes à medida que formos conhecendo outras obras. Enfim, é um daqueles livros de consulta constante que não são mesmo para ser lidos de uma vez só, né, mas que devem estar sempre à mão para uma consulta rápida ou releitura de algum texto. Então, essas foram algumas das minhas leituras que eu pretendo fazer agora no decorrer de 2023. Espero que eu consiga. Além desse, claro, tem várias outros livros que eu separei, mas como eu disse lá no início, estão em versão digital, sem contar o que for aparecendo aí no decorrer do ano. Então é isso, agradeço a todos que acompanham aqui o canal. Não esqueçam de dar a sua curtida, de deixar seu comentário sobre essas obras, se já conhecem, se pretendem conhecer, também sobre esse vídeo, sobre o canal em geral. Se quiserem me fazer alguma pergunta, eu estou à vontade, eu adoro essa conversa com vocês através dos comentários. Então por enquanto é só, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.